Salve nação! E a polêmica no Flamengo, hein? Deve jogar bem. Você prioriza jogar mal e não ganha, não adianta nada. Então, toda a expectativa era para esse jogo. Jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0. E ele não está encontrando soluções. A questão física, meu caro Felipe Luiz, é a questão técnica. E a questão técnica é com o treinador, é com quem dá treino. A polêmica de Felipe Luiz após o vexame do Flamengo está causando uma baita confusão, com direito a treinador irritado na entrevista. Retrancado, todo mundo atrás da linha da bola. Você pode fazer 1-0 do Ceará, você pode em algum momento trazer o Ceará para o teu campo, jogar em transição em velocidade, conseguir encontrar mais espaços, finalizar mais. O Flamengo não faz. Ele joga da mesma maneira sempre. É previsível, o adversário sabe o que vai acontecer, sabe como vai se comportar, sabe como vai jogar quando fizer 1-0, se fizer 1-0, e ele não está encontrando soluções. O time fere muito pouco o adversário, finaliza muito pouco no alvo. Os goleiros adversários não estão trabalhando. Vou pegar um exemplo. O Everson, no jogo agora na quinta-feira, não fez tantas defesas. Aí você pega o último jogo do Everson do Maracanã. Foi um 0-0 do Brasileiro no ano passado, que o Davi Luiz perdeu até um pênalti. E depois que o Flamengo tinha vencido a Copa do Brasil. O Everson fez, no mínimo, uma dúzia de defesas. Várias. Era o mesmo técnico. Jogadores, em sua maioria, eram os mesmos jogadores. Agora tem até novos atletas. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo, ou não está tentando. Então, assim, o time joga da mesma forma, ele não está conseguindo, ou não está tentando diversificar a forma de jogar. E isso não está funcionando. Você vê, o Flamengo depende muito dos bola parada dos zagueiros. O gol de ontem. Foi uma jogada bonita. Quem dá essa bola? Léo Ortiz. Só sai dos pés dele e do Léo Pereira. É jogada de ataque. Não tem quem fabrica jogadas. O Arrascaeta fazendo gol, artilheiro, tem 10 gols dos 31 do Flamengo no campeonato. O Plata fez um bom primeiro tempo. Foi um primeiro tempo até bem ok. Não foi sensacional, mas foi ok. Mas o segundo foi horroroso. Horroroso, muito ruim. E o time não, foi muito mal, o time não surpreende. O Rossi foi um desastre, né, na saída de gol aí. Foi um negócio medonho, falhou clamorosamente e o Pedro Raul empatou o jogo. Então, assim, o Felipe Luiz ele ou não está buscando, ele não consegue, ou as duas coisas. O fato é que o Flamengo é previsível, só joga dessa maneira, pressiona, quer a bola, fica com a bola, mas troca passes, não é incisivo, tem dificuldade para conseguir abrir espaço para finalizar. Para finalizar tem que ser nas condições ideais de temperatura e pressão, então fica buscando um espaço que muitas vezes não aparece. Ele tem que mudar isso aí. Quando você faz 1-0, está fora de casa, um jogo contra o Ceará, com um gramado ruim, e a torcida toda do Ceará, que evidentemente exigindo que o time busque um empate, você tem que ter um plano B, você tem que ter uma forma de aproveitar esse cenário. O Flamengo não aproveita. Não aproveita. E nas coletivas, praticamente ele fala que é isso aí mesmo. Mas não pode ser só isso aí. Então, eu acho que é o pior momento dele, porque ele tem problemas, mas tem jogadores novos ao mesmo tempo, né? Esse mês agora, os jogos em tese são menos complicados do que no período anterior. E o Flamengo priorizar o brasileiro, ok. Mas não basta priorizar, tem que priorizar e jogar. Jogar bem. Você prioriza e joga mal e não ganha, não adianta nada. Então, toda a expectativa era para esse jogo. Tinha que ter vencido. Não significa que o Ceará seja galinha morta, não é isso. Mas era para vencer. E tinha toda a condição para isso. Então, ontem eu achei, assim, terrível e bem preocupante mesmo. Não com relação à Copa do Brasil, não. Aí é outra história, mata-mata, quarta, né? Quarta, 7 horas, aí é outra história. Mas com relação ao campeonato. Não adianta priorizar e jogar dessa maneira previsível. O Flamengo é muito previsível. Eu confesso que, na hora que eu vi o texto, eu achei pior momento do Felipe Luiz. Porque ele tem... Estamos falando do pior momento do Abel, estamos falando do pior momento do Felipe Luiz. Tem uma semelhança nisso aí, né? É o momento em que eles têm mais jogadores e que os clubes mais investiram em jogadores. Então, o técnico, em tese, tem condição de fazer bastante, né? E então, a responsabilidade da cobrança sobre os dois vai ser grande. Não importa que um é novo, chegou ano passado, e o outro tem 5 anos de clube, né? Ninguém fez investimentos, o Botafogo fez também, mas o Botafogo é um asterisco, a gente não sabe como é que é o Botafogo, o técnico é novo, muda toda hora, não sai, não publica balanço, é uma outra coisa. E o Flamengo, desde 19, principalmente, com o Jorge Jesus, aí veio todos os outros e tal, o time do Flamengo é um time técnico, um time de toque de bola, um time de movimentação, um time de infiltração, de velocidade com o Bruno Henrique, de presença de área e classe quando tem o Pedro, enfim, o time do Flamengo, ele é um time técnico, um time de toque de bola. Então, se não está jogando bem, e não é a questão física, meu caro Felipe Luiz, é a questão técnica. E a questão técnica é com o treinador, é com quem dá treino, quem trabalha a parte técnica do time. Ele isentou completamente a preparação física.
Não é problema físico. Então, o trabalho físico da comissão do procurador físico está ótimo, né? Porque não é físico o problema, então o problema é técnico, ou o problema é psicológico, né? Aí que tem que ver, porque, vamos lá, tem o caso do Bruno Henrique. Não adianta os caras falarem que não mexe, que não pega, que não existe isso, gente. O cara é réu de uma questão de apostas, de cartão amarelo, fazer intencional, tomar o cartão amarelo intencionalmente para favorecer pessoas, numa aposta de bet, virou réu, se fala em suspensão de 2 anos, e ninguém fica tranquilo, totalmente tranquilo com isso na cabeça. Não dá para. É impossível ficar concentrado. Jogador, vamos supor, você sai da sua casa para ir concentrar e o seu filho está doente, você vai para concentração, você não consegue dormir sossegado pensando só no jogo de amanhã. Preciso dormir bem para acordar de manhã e jogar bem. Não, você dorme meio preocupado e acorda, a primeira coisa que você quer saber é como está seu filho. Né? Qualquer coisa que aconteça em torno do jogador de futebol que seja delicada, uma situação delicada, fica dentro do consciente do cara. Fica ali dentro. Ela aparece em algum momento, sempre aparece. E aí, nação, mano, vai dar muito o que falar essa derrota do Flamengo, principalmente nas costas do Felipe Luiz. Foi vexame pra mim, sim. O cara poupou os jogadores contra o Atlético Mineiro, tinha obrigação de ter ganho mesmo com uma equipe alternativa. Era pro Flamengo ter ganhado, até porque o Atlético Mineiro não vive um bom momento dentro de campo. Beleza, poupou, perdendo de 1-0, o confronto ainda tá em aberto, justamente para na partida contra o Ceará ganhar. E não conseguiu. Não conseguiu, empatou o jogo, não consegue jogar contra a equipe que joga atrás da linha da bola. Impressionante, pode perceber isso. O Felipe Luiz, quando a equipe se fecha muito, ele tem dificuldade. Agora, quando é uma equipe um pouco mais solta, que avança um pouco mais, aí os campos acabam abrindo espaço e ele tem mais dificuldade para atacar. Agora, essa equipe do Flamengo, que tem um baita elenco, 2 a 3 jogadores top por posição, não conseguir propor jogo, não conseguir sufocar o adversário, isso não é horrível, né? Ridículo. É uma atitude do Felipe Luiz que tá deixando o torcedor do Flamengo com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque treinadores que têm a proposta de propor jogo, de colocar a equipe à frente, como era Jorge Jesus, a gente falou do próprio São Paulo que foi técnico do Flamengo. Cara, os caras quando pegam equipes fechadas, os caras massacram. 20 e poucas finalizações, chances de gol. Para os caras que propõem o jogo, quanto mais equipe recuada fica, mais fácil é. O problema é quando eles são atacados. Pode ver, assim com o Guardiola, agora o Felipe Luiz não conseguindo propor jogo, preocupa o torcedor do Flamengo. Por quê? Porque quase que todas as equipes vão tentar se defender contra o Flamengo. Olha o elenco dos caras, olha o elenco do restante da competição. Então, cara, é pro Flamengo ligar o sinal de alerta sim. Mas bora botar fogo na discussão. Agora eu quero saber da tua visão aqui, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima.